Bom dia, pessoal! Tudo bom? Hoje eu vou explicar um circuito de proteção contra curto-circuito. Qual é a importância de um circuito de proteção contra curto-circuito? Bom, a principal importância desse circuito é salvar o circuito que estiver depois da nossa fonte. Como assim? Se a gente fez uma fonte, a gente já botou esse circuito dentro da nossa fonte. A gente está testando ali uma plaquinha que a gente fez, que a gente soldou, a protoboard mesmo, e sem querer a gente trocou as bolas ali e fez um curto-circuito. Pô, em uma fonte sem proteção nenhuma, pode até pegar fogo, né? Pode, sei lá, se você curto-circuitou um resistor ou um potenciômetro, pode pegar fogo, pode queimar um componente, pode queimar um CI, pode, sabe, acontecer todas as coisas. E a corrente vai passar ali até você desligar a fonte. Já com esse circuito de proteção, se passar mais corrente do que a corrente que você setou, quando você construiu o circuito, a fonte vai desarmar e vai indicar para você com um LED que, ei, peraí, tem um curto-circuito aí, certo? Então, a vantagem desse circuito é que ele é muito simples, pessoal. Vai só 3 componentes, 4 com LED, se você quiser contar isso. É muito barato, menos de R$5 aí você consegue fazer esse circuito. E é muito importante você ter algum circuito de proteção na sua fonte. Vamos desenhar o circuito aqui que eu vou já explicar como ele funciona. Então, eu tô aqui com o nosso circuito desenhado. Aliás, faltou uma coisinha aqui do nosso relé. Beleza. Tô aqui com o nosso circuito desenhado. E como é que funciona isso? A gente tem 3 componentes chaves para esse circuito funcionar. O primeiro é o nosso relé, que quando o relé estiver desativado, né, sem nenhuma corrente passando na bobina, a chave dele vai estar para cá. Um tiristor, que é esse componente aqui, e um resistor. Esse resistor aqui é a nossa carga. Beleza. Então, como é que funciona isso daqui? Vamos seguir o esquema. Primeiro, a gente tem aqui um polo positivo passando pela bobina no nosso relé e tem um tiristor. A gente não sabe como esse tiristor funciona ainda, então vamos por esse caminho aqui. Temos nosso polo positivo aqui, passou pelo relé, passou pelo resistor de carga. Tem uma queda de tensão aqui, claro, todo resistor que passa corrente tem uma queda de tensão. Vem para cá, passa nesse resistor aqui, gera uma queda de tensão e vai para o polo negativo. Beleza. Como é que o tiristor funciona? Esse é o símbolo do tiristor. Ele tem uma entrada. O tiristor tem uma entrada, uma base e uma saída. Então, ele funciona quase como um transistor. A tensão da base, que eu vou chamar de VB, entre a base e a saída, for aproximadamente 0,5 volts ou maior, o nosso tiristor ele vai se abrir completamente. Quando o nosso tiristor se abre, ele vai continuar aberto, ok? Enquanto a tensão de entrada, que eu vou chamar de VE, for maior que a tensão de saída. Ou seja, enquanto tiver corrente querendo passar por aqui, ele vai continuar aberto, beleza? Mesmo se a gente tirar esse 0,6 volts. Então, beleza. Começamos o nosso circuito. Tem uma tensão positiva aqui, tem uma tensão negativa aqui. Vai passar? Não. Por quê? Porque a gente ainda não aplicou a nossa tensão de base. Agora eu apliquei um pulso ali de 0,6 volts, daí sim, aí o nosso tiristor vai se abrir e ele vai deixar passar a corrente enquanto a voltagem de entrada for maior que a voltagem de saída. E é só isso, entendeu, pessoal? É simples assim. Então agora a gente pode voltar a calcular o nosso circuito. E para facilitar o cálculo, eu vou dizer que esse resistor aqui é de 0,6 ohms, beleza? Vocês já vão saber o porquê. Então vamos continuar. Vai vir por aqui, vai passar pelo nosso resistor de carga, vai passar pelo... E vamos dizer que esteja passando pelo nosso resistor de carga 1 ampere, beleza? E 1 ampere pode danificar o nosso circuito. Vem por aqui, passa pelo resistor de carga, tá passando 1 ampere, passa pelo resistor de 0,6 ohms. Conta simples, a queda de tensão aqui vai ser de 0,6 ohms. Se você não sabe calcular isso, veja o meu vídeo sobre lei de Ohm e queda de tensão. Lá eu explico direitinho como isso funciona em todas as formas. Não precisa ter medo, pessoal. É uma forma bem simplesinha. Beleza.
Se tiver uma queda de tensão aqui de 0,6 ohms entre a saída, entre a base e a saída, o nosso tiristor vai se abrir. Tem um polo positivo aqui, passa pelo indutor, tem uma voltagem negativa aqui. Então beleza, o nosso tiristor ele se abriu. Essa bobina gerou um campo eletromagnético que, consequentemente, vai puxar essa chave para cá. Puxou a nossa chave para lá, não vai ter mais corrente passando por aqui. A gente pode apagar isso daqui. Corrente nenhuma mais passando por aqui, porque não tem mais contato elétrico. E daí do polo positivo tá vindo para cá. Passa pelo nosso resistor, passa pelo nosso LED, passa pelo nosso resistor e vai para o polo negativo. Daí o LED acende, claro, e indica que a fonte tem um curto-circuito acontecendo. Que é só isso, galera. Fácil, barato e fácil de implementar, tá? Você vai gastar aí nesse circuito de proteção menos de R$3 para comprar todos os materiais. E esse circuito pode funcionar com várias correntes diferentes. Pode funcionar com 100 mA até 10 amperes, sabe? Tudo vai depender desse resistor aqui entre a base e o polo negativo. Que é isso, pessoal. É basicamente esse o nosso circuito de proteção. Mas ele tem uma desvantagem. Esse circuito de proteção, lembra que eu falei que é aproximadamente 0,6 volts? Esse aproximadamente por quê? Porque esse 0,6 volts, a tensão de base e saída, vai variar consideravelmente com a temperatura. Como assim? Se a gente vai num dia quente de verão, ali 40 graus e tal, essa voltagem vai variar, né? Pode variar para mais ou para menos. Daí, por exemplo, se variar para menos, né? Se variar para mais, né? A nossa fonte de alimentação, ela vai deixar aí passar mais de 1 ampere, vai deixar passar 1 ampere.2, 1 ampere e meio aí, se duvidar. E num dia frio de inverno, essa voltagem pode baixar, né? Voltagem necessária para abrir o nosso tiristor pode baixar, e daí a nossa fonte só vai deixar aí passar de 700 mA, 900 mA, por exemplo. Ok, galera? Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas eu estou falando que com certeza assim vai variar e vai variar consideravelmente com a temperatura. Então é isso, galera. É um circuito barato, simples, fácil de implementar, tem a sua desvantagem, né? Vai variar consideravelmente com a temperatura, mas é melhor ter circuito de proteção na sua fonte do que não ter circuito de proteção nenhum. E é isso aí, pessoal. Deixem o seu like, o seu favorito e fiquem bem.